Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim para explicar para vocês sobre as orações subordinadas. Não tem segredo, tá bom? Pessoal, nós vamos trabalhar sobre as orações subordinadas substantivas. A oração subordinada substantiva, ela exerce a função que exerceria um substantivo, tá? Então é só lembrar, é muito fácil. Oração subordinada substantiva exerce a função que o substantivo exerceria, tá? Quando eu falo de oração subordinada, eu falo de duas orações, ou seja, uma oração que é a principal e a próxima oração que ela é subordinada, ela depende sintaticamente da primeira oração, que é a oração principal, certo? Temos entre a oração principal e a oração subordinada uma conjunção integrante. Essa conjunção integrante, neste momento, será que ou se. Então, a oração principal e a oração subordinada, ela começa sempre na parte que tem a conjunção integrante. Então, tem a conjunção integrante que ou se, sabe-se que essa oração ela é a subordinada. Bom, continuando aí, nós temos então o sujeito, nós temos objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Todos esses nós já conhecemos quando falamos da análise sintática, né? Então, a oração subordinada substantiva, subjetiva, ela tem a função o quê? De sujeito. Então, vamos prestar atenção. Quando eu falo é óbvio, quem é óbvio? Não tem sujeito aqui, quem? Não tem sujeito. Então, se não tem o sujeito, consequentemente, a segunda oração vai substituir esse sujeito, vai ser este sujeito. Então, que conseguiremos, então sabemos que o sujeito é nós, né? Bons resultados. Então, a oração principal é óbvio. Aqui a conjunção integrante, então que conseguiremos bons resultados. Oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Então, ela pus uma observação aqui, ela tem a função de sujeito da primeira oração. Então, você perguntou quem ao verbo. Quem é? Certo? Não temos a resposta, não temos o sujeito na oração principal. Então, consequentemente, o sujeito vai estar aonde? Na próxima oração, que é a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Agora vamos para a próxima. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela tem a função de objeto direto. Então, para sabermos quando temos um objeto direto, nós encontramos o verbo, perguntamos o que ou que para o verbo e a resposta é o objeto, certo? Então, olha lá. Todos sabemos. Quem sabemos? Todos. Tem sujeito. Se tem sujeito, não vai ser subjetiva, porque tem sujeito na primeira oração, certo? Então, oração principal. Que conseguiremos bons resultados? Sabemos o que conseguiremos bons resultados. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Objeto indireto agora. Então, nós temos a oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Lembrando que quando nós perguntamos para o verbo usando uma preposição, de que, com que, para que,
certo? Usando uma preposição, teremos uma resposta preposicionada, que é o objeto, e consequentemente vai ser indireto, tá? Então, o professor gosta de quê? De que nos esforcemos. Então, esse de que nos esforcemos, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, tá? Pessoal, só para vocês lembrarem, o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar, às vezes parece estranho, né? O professor gosta de que nos esforcemos, nossa, é estranho. Na verdade, não é estranho, porque é o correto, tá? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar exige a preposição de, tá? Complemento nominal. Gente, o complemento nominal, ele completa um substantivo abstrato com preposição ainda, né? Então, vamos lá. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembrando que ela vai completar um nome com preposição. Mas não dá para confundir com objeto indireto. Porque a objetiva indireta, ela vai complementar um verbo. A pergunta é feita ao verbo. Já na completiva nominal, a pergunta é feita a um substantivo abstrato, a um nome e não ao verbo. Então, vamos ver. Eu tenho certeza de que entenderemos o conteúdo. Então, se você for perguntar se tem sujeito, né? Quem tem certeza? Eu. Então, tem sujeito, não é subjetiva. Eu tenho, aqui não é, a pergunta não é eu tenho o quê? Não. A pergunta é eu tenho certeza de que? De que entenderemos o conteúdo. Então, quando eu digo de que, eu estou relacionando a quê? A certeza. Não é tenho de que entenderemos o conteúdo. Não, é a certeza. E certeza é um substantivo abstrato, né? Porque ter certeza é um sentimento. E o substantivo abstrato, ele retrata muitas vezes um sentimento, né? Então, certeza de que entenderemos o conteúdo. Então, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos agora para o penúltimo. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito tem verbo de ligação. Ficou fácil aí, né? Ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar e outros verbos de ligação. Quem não lembra, pode dar uma pesquisada, pode dar uma incrementada aí. A certeza é verbo de ligação, já tá aqui. Então, oração principal, que tudo passará. Oração subordinada substantiva predicativa, certo? E a última, o aposto, é mais fácil. O aposto nada mais é do que como se fosse uma explicação, né? Uma especificação de um termo, e ela sempre vai apresentar 2 pontos. Então, tá muito fácil. Oração subordinada substantiva apositiva, 2 pontos. Todos temos um só desejo. Agora vai especificar que tudo termine logo. Oração principal, todos temos um só desejo. Que tudo termine logo. Oração subordinada substantiva apositiva. Viu só, pessoal, como não é um bicho de 7 cabeças? Dá para entender, dá para fazer, dá para focar aí, tá? Então, para isso agora, vocês vão começar realizando os exercícios para mim, tá? Façam com atenção, façam com cuidado. Não conseguiu? Pergunta, tá bom? E essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, é esse resumo aí. Eu vou tirar uma foto e vou pedir para vocês copiarem este resumo no caderno. É muito importante vocês terem esse resumo com exemplo no caderno, tá bom? E logo na sequência, vocês vão fazer os exercícios para mim. E na próxima aula, vamos iniciar já com a correção e, obviamente, com uma explicação, porque a gente vai corrigindo, vai discutindo, vai tirando dúvidas. Tá joia? Então, beleza, pessoal, até mais.